Fala galera, Zavo Lima na área, é isso mesmo, hein, pessoal? Demorou, mas vai sair, saiu, né? Aí, obviamente, a nossa análise sobre a PND de 2025. Olha só, tô com ela aqui em mãos, olha só, provinha PND, né? De história, prestei para história. E vou fazer aqui a correção com vocês, né? Dar uma análise, uma discussão geral sobre essa primeira correção. Nós vamos falar sobre a formação geral, né? Sobre a parte pedagógica, vamos assim dizer, aquilo que se relaciona com a formação geral. Aliás, tem uns vídeos, né, na playlist da PND focado principalmente na formação geral. Depois, em outro momento, eu faço uma análise e a resolução da parte de história, que foi a que eu prestei. Né? Bom, já saiu o gabarito, né? Não teve nenhum tipo de anulação de questões, foi tudo geral mesmo, assim, sem grandes problemas. Bom, muita gente fala que a prova foi um pouco muito longa para o pouco tempo de feitura, ainda mais com redação. Isso também eu observei. Então, vou comentar sobre a prova como um todo, vou fazer aqui a resolução das questões. Se ficar muito longo, né, esse vídeo, eu posso dividir em dois, porque são 30 questões de formação pedagógica, no caso aí de formação geral, mais uma breve discussão sobre a redação, mas nós vamos falar sobre as questões em si. Como nós sabemos, pessoal, vai ter PND todos os anos, e aí então já serve como estudo para o próximo ano, a PND de 2026, e também a galera que quer conferir lá, né, os seus resultados, apesar que já saiu o gabarito e tudo mais. Isso aqui mais mesmo é um vídeo de estudos mesmo, né, sobre essa PND. Está acontecendo todos os vestibulares aí nos finais de ano, né, e eu trabalho bastante com os vestibulares, então me dediquei a fazer as resoluções mais dos vestibulares, Enem, Unesp, Unicamp, e depois vai ter da FUVEST, mas eu reservei esse tempo aí, fiquei devendo fazer uma resolução aí, uma discussão sobre a PND de 2025. Estou aqui com a prova comigo, eu vou comparar das questões pedagógicas, pessoal, né, das 30 questões pedagógicas, eu errei 6 questões, né? Então fiquei ali, né, naquele pé ali de erro, né? Aceitei então 24. Eu até achei que foi um número razoável, né? Acontece, né, pessoal? A gente tomou uma decisão errada ali. Eu achei algumas questões bem pareia, né? Então, até vou indicar as que eu errei aqui com vocês. Bom, pessoal, de uma análise geral sobre a prova, né, a Prova Nacional Docente de 2025, eu vi aí, né, uma prova, pessoal, que colocou aí, né, ficou com essa classificação, né, o Enem dos professores, né? Então a gente tem aí que a prova ela foi estruturada, né, em duas partes principais, né, um bloco lá de formação docente e o bloco de formações específicas, 30 questões de formação docente, 50 questões de formações de questões objetivas específicas, mais a redação, a dissertação. E a gente, nesse vídeo específico, vou falar sobre a formação geral, tá, pessoal? E lembrar, né, muito importante, né, já saiu vários gabaritos, já saiu o gabarito oficial. Lembrando, pessoal, que o sistema de correção, que ainda vai ser divulgado nessa nota, está dentro do chamado TRI, que lembra muito o que acontece com o Enem, por exemplo, de nível vestibular, né? A teoria de resposta ao item. É muito importante lembrarem disso, tá? O TRI, que é a teoria de resposta ao item. Então, o que acontece, né? A gente tem a ideia de que essa teoria de resposta ao item, o TRI, é a mesma metodologia que se aplica até então no Enem, e é diferente no sistema tradicional, né, onde cada questão aí tem um peso. Nesse caso, no TRI, cada questão tem um peso e busca medir aí a proficiência dos candidatos de uma forma mais inteligente e justa, né? Então, a gente pode pensar assim, né, que no TRI, o peso das questões, cada questão tem um nível de dificuldade, fácil, médio, difícil, e acertar uma questão difícil vale mais pontos, mas há uma condição aí, né, de que, como saberão que essa questão se tornou aí mais difícil ou menos difícil ou mediana? É a quantidade de acertos que os candidatos tiveram. Então, se todo mundo acertou aquela questão, ela vai ser considerada fácil. Se houve um grande número de erros numa questão mais complicada, ela se tornou mais difícil. Quem acertou ela vai ser beneficiado. Então, este aí é o TRI. Beleza? Então, a gente viu aí que nessa lógica, né, aplicando o TRI a esta formação geral docente, né, há uma coerência pedagógica muito clara, né, porque o sistema ele analisa as consistências das suas respostas, né?
Ou seja, pessoal, espera-se que o candidato aí com alta proficiência acerte aí as questões mais fáceis e médias e talvez aí algumas difíceis, o que vai jogar, né, lá para cima essa pontuação, tá? E obviamente que o TRI ele detecta os chutes, né? Se você errar muitas questões fáceis e acertar algumas difíceis, o TRI entende, obviamente, que houve muitos chutes e com isso a pontuação atribuída a esses acertos é sempre menor, né, pessoal? Então, em resumo, não basta apenas contar o número de acertos, né? Por exemplo, ó, na parte específica, na parte de formação geral, eu acertei 26 questões e na parte de formação específica de história, eu acertei aí, né, 47 questões, errei apenas 3. Então, tive um desempenho bom, né? Então, eu coloco aí que esses 73 acertos, mais ou menos, que eu tive, né, errei apenas 7 questões, bom, é um número alto, elevado, mas aí eu tenho que ver se as questões que eu acertei vão ser consideradas mais fáceis e por aí vai, certo? Bom acertar um número bom de questões, né? E aí, pessoal, os principais temas que a gente tem aí dos conhecimentos gerais que apareceram nessa prova, ela foi uma prova de formação geral docente, bastante abrangente, exigiu do candidato, pessoal, conhecimento atualizado, crítico sobre os pilares da educação brasileira. Os temas mais que se destacaram foram a legislação e políticas públicas, questões sobre a LDB, o Plano Nacional da Educação, o PNI, e o Estatuto do Idoso foram centrais, mostrando aí, né, a importância de dominar a legislação que rege a educação no país. As teorias pedagógicas e do desenvolvimento, os grandes pensadores da educação, aí, como Piaget, Vygotsky, Vallon, marcaram presença e os nossos vídeos aqui no canal ajudaram, talvez, a acertar algumas dessas questões, né? A prova cobrou aí a aplicação das teorias desses autores aí, né? E, obviamente, mas juntamente com o contexto prático de sala de aula. E a educação inclusiva e para a diversidade apareceu também, é um dos eixos mais fortes da prova. Foram abordados temas como educação especial, Libras, relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira e indígena e questões de gênero e sexualidade. A PND desse ano, o pessoal deixou claro aí que o professor do século XXI precisa ser um agente de inclusão. Isso ficou muito claro nessa PND. Tá? E a gestão democrática e currículo, a construção de um projeto político-pedagógico, o PPP, a importância da gestão democrática e a participativa foram os temas bastante recorrentes, assim como as teorias do currículo e a necessidade de práticas interdisciplinares. Eu vi numa prova, pessoal, que quem conseguisse ler bem e tivesse esse tempo de leitura, claro que tinha muitas questões com alternativas pareias, né, dava para fazer a prova com um pouco de tranquilidade. Nossos vídeos aqui, eu espero que tenha ajudado muitos de vocês a ter acertado a quantidade legal de acertos nessa prova. E, obviamente, que a questão discursiva, né, pessoal, foi bastante, né, interessante, o idadismo como desafio social e educacional do Brasil, um tema bastante relevante e atual. Aliás, o Enem foi nessa linha também, né, depois nós vimos que a PND cobriu essa questão das gerações e do idadismo, que é o preconceito, obviamente, e como, né, a escola deve ver isso, e no caso do Enem foi pela linha das gerações e as relações com, né, a idade avançada. Então, a proposta, ela pedia que o candidato, de uma maneira geral, pessoal, com base, obviamente, nos textos motivadores, que incluíam aí o Estatuto do Idoso e um trecho de Paulo Freire, elaborasse um texto dissertativo argumentativo, discutindo aí o preconceito de idade e os seus efeitos no ambiente escolar, além, obviamente, né, da análise crítica aí. Era fundamental, pessoal, apresentar a proposta de atividade pedagógica, era uma exigência, né, do pedido de redação, para combater o idadismo e, obviamente, promover aí a integração, né, entre as gerações na escola. E, obviamente, pessoal, isso mostra, né, como que a banca, a FGV, no caso, né, no caso da FGV, não, né, o INEP, né, não queria apenas um texto teórico, né, eles queriam uma reflexão que se transformasse em ação pedagógica, uma marca do que se espera de um professor, né, pessoal? A capacidade de transformar desafios sociais em oportunidades de aprendizagem. E a gente tem aí um panorama geral, né, sobre essa prova. Vamos agora corrigir questão a questão, né, dessa prova, vamos dar uma olhadinha. Se estender mais que uma hora essa gravação, eu posso dividir em duas, né, em duas partes. Mas eu acho que dá para a gente fazer sim, né? Quem está estudando para provas aí de concurso sabe que uma horinha aí de vídeo para resolução é de boa. Então, Zavo Lima, pessoal, aqui na área, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, e aí vocês conseguem observar este material.
Aliás, vocês têm aí, né, já está disponível em todos os sites aí especializados, mas sobretudo lá no site do MEC, a prova. Eu fiz essa prova aqui, pessoal, eu mostrei para vocês, ó, prova vermelha, essa prova tipo, já está marcada aí como prova tipo 2, né? Essa aqui é a prova tipo 2, certo? E tá aí aparecendo para vocês. Eu gosto de mostrar dessa maneira, né? Quem já acompanha o canal sabe que eu mostro aqui, ó. Tá? Então, formação geral docente tem 30 questões, mais a questão discursiva. Componente específico da área vai de 31 a 80, e depois tinha um questionário de percepção sobre a prova, que eu espero que os candidatos tenham descido a lenha sobre a questão do tempo. Não, foi um tempo muito curto para fazer essa prova. Quem não reclamou disso, depois não venha reclamar lá no próximo PND. O tempo foi muito curto para muito texto, tá? Foi uma prova cansativa, pessoal. Bom, ó, eu vou aqui passando com vocês questão a questão, certo? E a gente vai discutir, obviamente, né, nesta resolução, e isso serve como estudos para a próxima PND e também para a gente tirar tema, certo? Esta primeira questão aqui, ó, por exemplo, eu acabei errando ela no meu gabarito aqui, eu errei, certo? Mas, ó, vamos dar uma olhadinha, ó. Um texto, né? Ó, o alienista, o protagonista da trama é Simão Bacamarte, médico que funda a clínica Casa Verde para pessoas com distúrbios mentais na pequena cidade de Itaguaí. Simão começa a tratar as pessoas da cidade que apresentam sinais de loucura e passa a buscar, por meio de seus estudos, formas de estabelecer quais comportamentos da população podem ser considerados normais ou anormais, o que se torna uma obsessão. A história é relatada por um narrador observador que, ironicamente, fundamenta a sua narrativa no registro histórico das crônicas da vila de Itaguaí. Com temáticas distintas, porém universais, o estudante do ensino médio é convidado a acompanhar de perto as experiências de Simão Bacamarte e se depara com dilemas envolvendo ciência, ética, exclusão social, loucura e mortalidade, entre outros temas também ambientados no contexto da época retratada por Machado de Assis. O texto alienista, do Machado de Assis, olha só, a intencionalidade, né, um texto de literatura, guia do PNLD literário de 2021. E aí, pessoal, ele deu aqui um texto e aí foi uma marca de praticamente todas as questões da formação geral. Ele exigia que a gente pensasse, certo? Propostas pedagógicas, todo momento a gente viu isso. Então, aqui, ó, um grupo de professores do ensino médio utiliza a obra O Alienista para desenvolver um projeto de vida que promova discussões sobre saúde mental e bem-estar coletivo na comunidade escolar. Essa obra foi selecionada por permitir o desenvolvimento de propostas pedagógicas que... Então, ó, qual a proposta pedagógica que se enquadra, né, nesta descrição do texto aqui? Então, a todo momento, pessoal, a prova exigiu esse grau de leitura e de a gente achar uma alternativa que se encaixe nessa interpretação dessa leitura, claro, dentro do viés como professor. Por isso que eu coloquei muito isso nos meus vídeos da playlist da PND, né, que toda a experiência de professor pegaria. Eu errei essa questão, tá, pessoal? Eu fui de alternativa B nessa questão. Certo? E aí, por que eu errei? Vamos ver, ó. Proposta pedagógica que estimulem a emissão de laudos pela equipe psicopedagógica para subsidiar as intervenções feitas pelos professores. Não, pessoal, não tem como ter uma proposta pedagógica que vai emitir laudo. Isso aí quem faz é médico, não professores, né? Não é isso que a obra alienista poderia trazer. Então, a gente pode eliminar a A. A B, que foi a que eu tomei como opção, pessoal, dizia assim, ó, desenvolva ações de escuta entre os estudantes para que eles relacionem os temas abordados com suas vivências. Eu pensei que isso cabia, né, de que desenvolver ações de escuta entre os estudantes poderia aí relacionar os temas abordados e suas vivências. Bom, eu não vi isso com tanto erro. Mas a C diz o seguinte, ó, favoreçam críticas à excessiva medicamentalização dos comportamentos incomuns para promover reflexões sobre a ética profissional.
Quando ele diz aqui, pessoal, que Simão Bacanart se depara com dilemas envolvendo ciência, ética, exclusão social, loucura e imortalidade, se o professor olhar essa obra e tentar trazer para a escola a ideia de críticas à excessiva medicamentalização dos comportamentos incomuns, certo? Para promover, obviamente, reflexões sobre a ética profissional. E aí a gente sabe que as pessoas acabam, então, se tomando medicamentos, se automedicando. Isso está solto na sociedade como um todo. E aí uma proposta pedagógica, né, dentro de uma ideia de projeto de vida, se encaixaria bem nessa alternativa que foi a correta perante a banca, certo? Sim. Depois eu acabei até aceitando que eu errei, pessoal, porque eu vi que a B estava fraca, né? Eu até fiquei entre esta alternativa, certo? Mas por algum motivo tomei a decisão errada. E aí então, ó, né, a D diz: abordem a ciência médica por um viés objetivo para definir quais padrões de comportamento são socialmente aceitos. Não, você não vai fazer uma proposta de pedagogia vendo quais são os padrões socialmente aceitos, né? Realmente daria dúvida entre as duas. A opção correta foi a C, né? E aí a gente fica com essa. Eu vi esse tipo de questão, pessoal, literalmente uma interpretação do texto dentro do contexto de ser professor. Não consegui ver grandes questões teóricas aqui nessa questão, beleza? A questão 2, ó, acertei a 2, hein? Ó, diz o seguinte, um texto um pouco menor, tá? Eu tenho esse costume, pessoal, até mesmo no vestibular, e eu apliquei isso na PND também, e dei isso como dica. Eu sempre leio o enunciado primeiro, antes de ler o texto, mas eu falo para vocês que eu fiz essa prova lendo todos os textos, tá? Ó, diante do caso que a gente vai ler, com base na resolução do MEC de 2018, que trata do uso do nome social, a gestão deve. Ó, questão de gestão, hein? A primeira foi de proposta pedagógica, então tem a ver com didática, tem a ver com, né, a ação do professor em uma proposta pedagógica, e essa tem a ver com gestão. A gestão, o que a gestão deve fazer? Está no contexto aí de organização da escola, beleza? A gente, como professor, também podemos pensar em gestão, tá? O texto diz, ó, ao realizar a matrícula em uma escola, um estudante de 15 anos e os seus pais solicitaram à secretaria acadêmica o uso de nome social, já que na certidão de nascimento consta uma identificação masculina. Eles querem que o nome social fosse usado em sala de aula e em documentos internos da instituição, como chamada, boletins e carteirinha estudantil. No entanto, a direção, ao tomar ciência do caso, recusou o pedido, alegando, sem alteração do registro civil, ser impossível atender a solicitação. Então, você viu, tem uma ideia de que a família quer, obviamente, que faça o uso do nome social, certo? Mas existe uma burocracia, e o que a gestão da escola tem que ver com isso? Diz, pessoal, que permitir o uso do nome social de maneira informal, mantendo os registros escolares internos, certo? Então, ó, a gente tem que pensar o seguinte, né? Diante da resolução com base no MEC 2018, que trata do uso do nome social, a gestão deve. Então diz, ó, ao realizar a matrícula, né, um estudante de 15 anos, seus pais solicitaram à Secretaria Acadêmica o uso do nome social, já que a certidão de nascimento consta a identificação masculina. Então eles queriam o nome social fosse usado na sala de aula e os documentos internos da instituição como chamada, boletins, carteirinha estudantil. No entanto, a direção, ao tomar ciência do caso, recusou o pedido, alegando que sem alteração do registro civil seria impossível atender a solicitação. Isso é uma questão burocrática, certo? E aí, nesse caso, o que fazer? Permitir o uso do nome social de maneira informal, certo? Mantendo os registros escolares internos. Então, vai usar no dia a dia ali, não vai mexer nos registros informais? Então, não seria uma opção correta. A B diz, convocar o conselho estudantil para deliberar sobre o caso? Não, pessoal, de maneira nenhuma, você não vai convocar ninguém para deliberar sobre um caso tão específico, tão, assim, sabe, pessoal. Não, jamais a gestão faria um negócio desse, né? E a C diz, acatar o pedido quando o nome social for oficialmente registrado no registro civil do estudante. Então, mas existe aquela questão de que os pais fizeram, os pais pediram, né, foram atrás. Então, alguns poderiam ficar em dúvida na C, certo? E aí vem a D, que diz o seguinte, ó, atender ao pedido mediante a formalização da solicitação pelos responsáveis legais do estudante. Então, os responsáveis legais vão fazer uma solicitação
pedindo aí, né, para que fosse usado esse nome, certo? E aí, então, né, a gente tem essa ideia de que isso poderia ser uma ação da gestão, né, de ter um bom senso. Então, com base nessa resolução do MEC 2018, que trata sobre isso é possível? Sim, isso é possível. Isso é uma questão aí de que a escola pode, então, atender esse pedido, e a resposta fica como D. Tudo bem? Alguns poderiam pensar que acatar o pedido quando o nome social for oficialmente, aí demoraria, né? Então, pessoal, eu achei que essa questão aqui, a forma de conseguir achar a resposta, eu usei isso na hora de fazer a prova, um pouco do bom senso, do que se torna uma escola democrática, uma escola que consegue ouvir a comunidade. Eu fui mais pela linha do bom senso, e aí aqui, né, atender ao pedido mediante formalização, né, solicitação pelos responsáveis legais da estudante, certo? E aí, então, a gente daria para fazer. Né? Mesmo que aqui no final do texto diz, ó, no entanto, a direção automaciense do caso recusou o pedido, alegando que sem a alteração no registro civil seria impossível atender. Né? Aí, diante da resolução do MEC 2018, que trata do uso do nome social, que permite, né, desde que haja a solicitação formal, né, a solicitação por escrito ali, dos pais, rolou uma alternativa razoavelmente tranquila, essa questão 2. A questão número 3, pessoal, trata de uma charge, também uma questão de legislação, ó, motivada pela revisão da Lei 12.711 de 2012. A pergunta é, a atividade proposta pelo professor possibilita ao estudante, de novo, em proposta pedagógica, didática, experiência do professor. Eu também acertei essa questão, hein? Diz assim, ó, motivada pela revisão da Lei 12.711 de 2012, ocorrida no ano de 2023, um professor de ensino médio propôs uma roda de conversa, foi lá e fez uma roda de conversa, utilizando a charge de jornal como recurso mobilizador para a discussão sobre os impactos das ações afirmativas no sistema educacional brasileiro. A atividade promoveu a reflexão e a crítica sobre os princípios do Plano Nacional de Educação dos Direitos Humanos, o PNEDH, como o respeito à dignidade humana e o exercício da cidadania democrática no Estado de Direito. Então, o texto está dizendo sobre a ideia das ações afirmativas, certo, dentro dos direitos humanos. Olha só a charge que o professor usou na proposta pedagógica. Respeite seu ponto de vista sobre as cotas, ó, ações afirmativas. Mas é preciso levar em conta o seguinte, aí o outro responde, a captura e venda dos negros na África era feito por negros. Que visão conservadora, né? Aí o outro responde, entendo isso. Isso anula 4 séculos de humilhação, segregação, crueldade e injustiça, né? Olha que interessante, né? O outro tá bem conservador dizendo, olha, os negros já escravizavam negros, tá bom, então isso só por causa disso tu pode fazer o que quiser com essas pessoas. Bom. E aí, então, essa atividade, ela tem como propósito, o professor possibilita ao estudante. Bom, é uma questão sobre didática, é uma questão também sobre, né, proposta pedagógica, entende? A experiência do professor contaria aqui, pessoal. E também a visão crítica. Eu acertei essa questão dando uma análise crítica sobre, né, as alternativas. Diz, ó, reconhecer as ações afirmativas previstas em lei desvinculadas do processo histórico de formação do povo brasileiro. Não, pessoal, uma coisa é a lei, outra coisa é a lei, ela tem que estar de acordo com o processo histórico, não pode estar desvinculada do processo histórico. Essa palavra não ficou legal. E aí elimina-se a A. A B diz compreender as ações afirmativas previstas em lei como uma conquista democrática decorrente da mobilização social. Nós sabemos, pessoal, que essas questões afirmativas, essas questões de equidade, de inclusão de pessoas que eram socialmente relegadas ao processo de afirmações dentro do processo legal, pessoal, vem de muita luta, de muita resistência. Então, daria para responder a B, né? Essa questão ficou de nível fácil. A C diz, ó, constatar a neutralidade dos meios de comunicação em relação ao racismo estrutural. Tá, pessoal, você elimina isso aqui porque está errado. Você sabe que os meios de comunicações não é neutro em relação ao racismo estrutural.
E a D diz, entender o debate sobre as ações afirmativas como garantia da superação da discriminação social. Não, pessoal, nós não temos aí, né, a superação da discriminação social. Acontece a todo momento e ainda acontece e é estrutural. Bom, eu julguei que essa questão foi fácil, daria para responder ela por conhecimento geral mesmo, né? E escola democrática, as questões afirmativas. Um professor antenado responderia essa questão facilmente, tá? Questão 4. Tem um texto bem grande, né, do Nascimento aqui. As religiões de matrizes africanas, resistência e contexto escolar, certo? Memórias do Baobá. Eu sempre leio também as entrelinhas, tá, pessoal? No caso aqui de onde que o texto é, para poder, ao ler o texto, eu ter um pouquinho mais de ciência do que eu posso fazer com ele. E aí, ó, com base no texto e nas ações de enfrentamento ao racismo religioso no espaço escolar, é correto afirmar que... Bom, nós já vimos claro aqui, pessoal, que essa questão fala sobre racismo, no caso também toca nessas questões de discussões sobre a questão racial dentro da escola, são um tema transversal, e também está dentro da ideia, né, de que nós discutimos também sobre escola democrática, isso faz parte, né, discutir sobre as religiões de matriz africana, isso também tem a ver com a lei, né, 10.643, da inclusão do ensino, obrigatoriedade do ensino e discussão no currículo das religiões de matriz africana e também da cultura africana. Essa questão, pessoal, ela não exigia totalmente um conhecimento muito amplo. Bastaria uma boa leitura e o entendimento sobre o assunto, ó, com base no texto e nas ações de enfrentamento ao racismo religioso no espaço escolar, é correto afirmar que, tá? O que a gente... Então, teria que ler o texto rapidamente e entender qual é a ideia dele. O espaço escolar é um local de convívio. Nele encontramos não apenas as relações das pessoas com o conhecimento, mas também o aprendizado de como as pessoas se relacionam entre si e com o restante do mundo. Exatamente por isso os conflitos aparecem e a gestão da escola deve saber como lidar com eles. Por reproduzir as lógicas sociais, encontramos também na escola relações que desvalorizam o que é entendido como contra-hegemônico nas culturas. E isso impacta negativamente nas pessoas negras e nas praticantes das religiões de matrizes africanas. Talvez os signos de Exu e de Ogum sejam boas pistas sobre como lidar com a escola na busca de espaços menos opressivos. Essas duas divindades do panteão iorubano são vinculadas aos caminhos, à comunicação, à política, aos conflitos de algum modo, à própria educação. Exu e Ogum nos ensinam que a convivência não precisa ser de uma suposição de que todas e todos pensem do mesmo modo, desejem do mesmo modo, caminhem pelos mesmos caminhos, mas ensina que o mundo é criado coletivamente e que entre conflitos e andanças devemos preservar as diferenças. Ó, que interessante, pessoal, o respeito às religiões de matrizes africanas e de todas as religiões, preservar as diferenças. Com isso, qual seria as ações de enfrentamento ao racismo religioso? A alternativa A já está bem clara, pessoal. A abordagem da religião e da cultura urbanas em sala de aula permite que professores e estudantes reflitam sobre os efeitos das violências materiais e simbólicas na sociedade. Sim, pessoal, a gente vai conseguir perceber que existe uma violência simbólica em relação às religiões de origem africana, certo? E que isso sendo trabalhado na escola vai trazer não mais o estranhamento, vai criar a cultura antirracista. Eu acho que a A já daria, mas como a A é a certa, tem muita gente que fica com dificuldade de atestar logo de cara a A e a gente elimina as outras. Vamos lá. B. A apresentação de conteúdos vinculados às religiões de matrizes africanas e a valorização do diálogo na resolução de conflitos nas escolas. Buscam uma identidade comum. Não, pessoal. Não há uma identidade comum. Nós temos que entender que existe diversidade. Pessoal, essa questão também pode pode estar dentro da ideia, né, da antropologia da educação, que estuda a cultura. Então, não dá para dizer que há uma cultura comum. É uma cultura diversa. B. Concepção do ambiente escolar como espaço de convívio religioso distancia-se da função social da escola.
que deve focalizar conhecimentos gerais, formação disciplinar e cidadania. Não, pessoal, se a gente quer falar sobre religiões, a gente pode falar de todas as religiões, não há problema algum sobre isso, dá para discutir isso na escola sem problema, não dá para só ser pensamento científico. O que não pode é preterir uma religião em relação a outra. E aí, no caso, a C está errada. D. Utilização de trechos da mitologia africana nas aulas de ensino religioso cumpre o prescrito da lei que trata do ensino da história urbana indígena. Então, utilizar trechos da mitologia africana, pessoal, nas aulas de ensino religioso cumpre o prescrito da lei que trata do ensino da história urbana indígena? Não necessariamente, pessoal, é muito específico isso. Né? A gente pode utilizar os trechos da mitologia africana nas aulas de ensino religioso, sim, né? Mas não porque isso está dizendo que a lei obriga que isso tem que ser feito e tem que ser um ensino de história urbana. Isso marca, na verdade, uma diversidade de várias religiões que vêm da África e não só a iorubana. Então, daria para atestar a A por conhecimento geral, pois que é formação geral, um professor crítico e reflexivo que conhece um pouco sobre a antropologia da educação, onde a gente tem que valorizar a diversidade cultural. Beleza. Questão número 5. Para responder a 5 e a 6, tem um editorial aqui, uma imagem aqui, né, um descritivo, né? Ele está falando sobre o Programa Nacional do Livro de Material Didático, PNLD. Olha só, pessoal, PNLD caiu, né? A lei do decreto de 2021 de 2024, certo? Decreto de 2017, que tem como objetivo a avaliação, a aquisição, a distribuição de materiais didáticos e demais materiais de apoio à prática educativa para toda a rede pública do ensino básico do país. Os materiais escritos, avaliados, selecionados, disponíveis para a escolha, chegam às escolas participantes do PNLD de forma sistemática, regular e gratuita. As etapas que compõem o processo de avaliação estão apresentadas a seguir. Sabe, eu achei essa questão um pouquinho meio assim, sem sal, sem açúcar, sabe? Tudo bem, a gente perdeu um tempo danado lendo todos esses pontos aqui, batendo nas alternativas, certo? Essa aqui eu acertei uma e errei outra, tá? E aí ele diz assim, edital, né, tem a primeira fase, depois vem a inscrição, depois vem a avaliação pedagógica, a escolha do livro didático, a negociação, a produção e distribuição e o uso do material. Bom, e os textos vão dizendo aqui o que cada etapa, né, se relaciona, como, por exemplo, a última aqui, ó. O material do PNLD é utilizado em todas as etapas de ensino da educação pública, tanto como professor quanto para os estudantes. Bom, está falando sobre o PNLD. Quem já trabalhou em escola com nível fundamental e médio, até mesmo infantil, né? Vem lá aqueles livros para serem escolhidos e vem as editoras e tudo mais. É um processo, né, pessoal? Primeiro vem o edital, vem a inscrição, a avaliação, a escolha. Existe um processo longo para se escolher aí o livro didático, porque haverá uma compra gigantesca por parte do governo desses materiais, certo? E aí, então, é todo um processo burocrático e muito importante, certo? Beleza. Assim sendo, a gente pode pensar que são duas questões sobre a análise desse material. E aí vem o texto 2, pessoal. Isso aqui é o texto 1, que é o oficial, o processo da escolha do livro didático. E o texto 2, ele diz assim: os livros escolares assumem conjuntamente ou não múltiplas funções. Isso é um texto do Chopin, né? A história dos livros e das edições didáticas sobre o estado da arte. Um autor fazendo uma reflexão sobre os livros didáticos. E aqui diz assim, ó, função referencial expressa a noção de que os livros didáticos são suportes privilegiados de conteúdos, de conhecimentos e de técnicas estando relacionados àquilo que é considerado importante para determinado grupo social. Então, está falando sobre a função referencial, né, do que está contido nos livros didáticos. Muito interessante. E aí vem a segunda função, a função instrumental. O livro didático coloca em prática métodos de aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que facilitam a memorização de conhecimentos, favorece a aquisição de competências disciplinares e a apropriação de habilidades. Beleza.
Está dizendo que o livro, como instrumento de uso em sala de aula, facilita muito o trabalho do professor e a aprendizagem dos alunos. E a função ideológica e cultural. O livro didático afirma-se como um dos vetores essenciais da língua, da cultura e dos valores de classes dirigentes, instrumento privilegiado de construção simbólica de identidade. Assume um importante papel político. Pô, ele está dizendo que o livro, né, tem uma função ideológica muito forte, tem coisas que estão contidas lá, que são, né, de vieses políticos, obviamente, e que precisa ser também criticado, até mesmo pelo próprio professor na sua ação pedagógica na sala de aula. Beleza. E a última diz, função documental. O livro didático fornece um conjunto de documentos textuais ou icônicos cuja observação ou confrontação podem desenvolver o espírito crítico no aluno. Obviamente, né, ao olhar, analisar um documento, porque o livro didático é um documento, também os alunos também criam seu senso crítico. Por que tem poucas imagens sobre mulheres no livro didático? Por que você tem mais imagens de pessoas brancas no livro didático? Coisas assim podem gerar reflexão e até aprendizagem. Beleza. A questão 5 foi clara. Considerando o texto 1, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático vem contribuindo para... Aí você está vendo aqui, né, esse texto 1. Edital, inscrição, avaliação pedagógica, escolha, negociação, produção e distribuição, uso do material. Essa lei, essa ideia de que o livro didático é uma lei que merece ser usada, certo? Contribui para quê? De novo, pessoal, vamos usar a nossa experiência como professor, em sala de aula, vamos também usar a nossa experiência e vamos analisar essas alternativas. Diz, difundir conhecimentos socioculturais atuais com base na neutralidade. O texto 2 já disse que o livro não é neutro, certo? E aqui, pessoal, a gente tem a ideia, né, de que aqui os textos dessa parte aqui direita, pessoal, só está descrevendo o processo de escolha, negociação e tal. Mas se tem negociação, definida a quantidade de obras a serem adquiridas, tem-se o início do processo de negociação. O valor pago, produção e distribuição. A etapa de produção compreende impressão, acabamento, tal. Tudo aqui é técnico. Mas não dá, a partir da leitura deste material, a gente eliminar a só pelo texto. Mas o importante é a gente pensar o seguinte, certo? Que o livro didático, ele difunde conhecimentos socioculturais atuais com base na neutralidade? Sabemos que não. O livro didático nunca é neutro, certo? Ele não é neutro. Então, o livro didático não é neutro. Então, a A está errada. Beleza? Então, se o livro didático não é neutro, obviamente que essa alternativa A, ela fica errada. Beleza? Assim, né, a gente retomando aqui essa questão, a alternativa A, ela se torna errada justamente por essa lógica, né? Deu uma leve queda aqui, deixa eu compartilhar de novo a tela. E a gente tem, então, como essa questão de neutralidade não cabe para esta questão no livro didático. A B diz o seguinte, apresentar abordagens de temas socioculturais atuais e sensíveis que possam alterar o processo de ensino e de aprendizagem. Apresentar abordagens de temas socioculturais atuais e sensíveis que possam alterar o processo de ensino e de aprendizagem. Então, mas só apresentar temas com base no Programa Nacional. O PDD ele foi feito para apresentar abordagens de temas socioculturais atuais e sensíveis que possam alterar o processo de aprendizagem. Não, ele auxilia no processo de aprendizagem, não altera o processo de aprendizagem, certo? A se diz divulgar setores socioculturais atuais e a historicidade humana para atender aos estudantes da região de difícil acesso. Bom, pessoal, a gente sabe que o livro didático atende às regiões de difícil acesso, certo? A ter acesso, obviamente, a esse conhecimento, mas não é isso, né? Na verdade, a gente não consegue, pessoal, abstrair isso, né, do texto 1, certo? Ele diz, nessa frase tá beleza, os materiais inscritos, avaliados, selecionados e disponíveis para a escolha chegam nas escolas participantes do PNLD de forma sistemática, regular e gratuita. Ele não dá para a gente abstrair nada disso que está contido na C ao ler este descritivo aqui. Eu não gostei dessa questão, pessoal, eu achei ela muito mal feita. Porque ela tipo, sei lá, não contempla muito, né?
E aí a D, que é a resposta certa, eu optei por esta, porque eu achei menos pior que as outras, certo? Abordar os contextos socioculturais atuais, considerados relevantes, e a historicidade que consolidou a existência humana. Eu vi essa como certa muito mais pela leitura do texto 2 do que pela leitura do texto 1. Beleza? Ao ler o texto 2, eu consigo concluir essa resposta. E ele disse na 5 que eu tenho que considerar o texto 1. No 1, você não consegue considerar nada do que está aqui. Né? Dá para caber recurso nessa questão? Acho que não, mas eu não gostei muito dessa questão, não. E eu fui pela resposta certa. A 6, eu errei essa questão, pessoal. Eu tomei uma opção errada. E eu não consegui ter uma ciência total dessa questão. Tá? E é normal, tá, pessoal? Eu fiz a prova junto com vocês, eu senti o mesmo. Eu não sei tudo, obviamente. Ó, os textos 1 e 2, marque a alternativa que apresenta a percepção docente, é muito importante isso aqui, ó, a percepção docente, orientada pela função referencial proposta por Chopin. Chopin, eu vou falar Chopin, tá, pessoal? Então, Chopin, ele apresentou aqui, ó, vários referenciais. Tá legal o que ele apresentou, certo? E aí, a gente vai ter que, através desses referenciais, ó, função referencial, instrumental, ideológica, cultural e documental, tá? Então, ele diz pela função referencial. Então, voltamos aqui, ó, na referencial, ó. Na função referencial, diz o seguinte: expressa a noção de que livros didáticos são suportes privilegiados de conteúdos, de conhecimento, de técnicas, estando relacionados àquilo que é considerado importante para determinado grupo social, tá? Então, é aquilo que é considerado importante para determinado grupo social, no qual o livro didático está sendo utilizado. Beleza. Aí, diz assim, ó, ele quer que você marque uma alternativa que represente a percepção do docente. Aí o docente pensa assim: escolha um livro que apresente temas sociais essenciais com reflexão sobre o conteúdo da disciplina. Então, sei lá, achei meio... Não sei, acho que... Beleza. A B diz: prefiro livros com sistematização coerente dos objetos de conhecimento da disciplina e transposição didática adequada. Eu fui por essa alternativa. Eu acho, e depois eu entendi que eu errei, pessoal, porque isso não está tanto na função referencial, está mais nessa função instrumental. Aí depois eu reconheci meu erro. Olha a função instrumental. O livro didático coloca em prática métodos de aprendizagem, propõe exercícios ou atividades. Aí eu fui assim, prefiro livros com sistematização coerente dos objetivos, que conhecimento da disciplina, e me ajude na transposição didática. Então eu uso o livro como instrumento. Aí eu falei, putz, vacilei. Na hora não. Depois que eu vi a prova, tá? Então a B eu acho que tá errada mesmo, tá? E aí vem a C, certo? Desculpa, a B, né? Tá certa. Desculpa, olha eu aqui no gabarito me pegando. Eu fui pela C. Eu optei pela C. Ó, eu usava o livro, optei pela C. E o gabarito deu a B. Olha que questão confusa. Ó, prefiro os livros com sistematização coerente dos objetivos de conhecimento da disciplina e transposição didática adequada. Então, aí referencial, expressa a noção de que os livros didáticos são suportes privilegiados de conteúdos, de conhecimento e técnica, estando relacionado àquilo que é considerado importante. Olha, pessoal, eu confesso que, né, sei lá, eu acho que essa B tá meio estranha, né? Prefiro livros com sistematização coerente dos objetivos do conhecimento. Para mim, essa B tá mais na função de instrumento do que de referencial. Certo? Mas o gabarito deu essa B como certa. A C diz: considero adequados livros que expressam conceitos por meio de elementos variados, como imagens, palavras, mapas e gráficos. De novo, eu concordo que a C está mais para a questão instrumental também. Agora que eu vi que eu vacilei aqui nessa análise, pessoal, eu fui pela função instrumental. E aí sim, ter gráfico, ter imagens variadas, isso daí está mais na função instrumental. Então a C que foi que eu optei, né? A B diz que o livro ele tem uma sistematização de objetos coerentes do conhecimento, da disciplina e a transposição didática adequada. E a D diz: leve em consideração livros que apresentem a norma culta da língua e valores sociais predominantemente nos conteúdos apresentados, e valores sociais predominantes nos conteúdos adequados. Eu acho que essa D, pessoal, ela está mais na função ideológica,
certo? Ó, vetores essenciais da língua, da cultura, valores da classe dirigentes. E aí, então, a D, eu percebi ao ler o texto que ela está mais para a função ideológica. Então, eu fiquei um pouco confuso com essas duas, tá? Eu eliminei A e D ao fazer a questão e fiquei aqui confuso com a B e a C. Tomei a decisão pela C e o gabarito deu a P. Eu achei essa questão um pouco complicadinha, tá, pessoal? Porque tá muito pareio. Olha só, vou ler de novo aqui para vocês, ó. A B, que é a certa. Prefiro os livros com sistematização coerente dos objetos de conhecimento da disciplina e transposição didática adequada, certo? E aí, referencial. Vou ler o referencial, ó. Expressa a noção de que os livros didáticos são suportes privilegiados de conteúdos, de conhecimentos e técnicas, estando relacionado àquilo que é considerado importante para um determinado grupo. Olhando aqui com calma, né, pessoal, no calor aqui na calma desta revisão junto com vocês aqui, pode ser que a B está mais certa. Depois eu percebi que a C está errada, porque, ó, a C, considero adequados os livros que expressam conceitos por meio de elementos variados, como imagens, palavras, mapas e gráficos. Aí eu acho que está mais na função realmente instrumental. Bom, eu espero que essa questão tenha sido difícil, né? E aí eu perdê-la não tenha perdido tantos pontos, tá? Então eu vou pontuar até mesmo aqui que eu achei essa questão aqui uma questão um pouco difícil. Para mim foi, não sei se para vocês aí, quem fez a prova. Até deixe nos comentários, tá, pessoal, se vocês acharam essa questão muito difícil, muito fácil, ou quais questões vocês acharam difíceis e fáceis, para depois a gente poder discutir o que é o TRI, tá? Beleza. Questão número... Ó, textos para as questões 7 e 8. Tem textos para a questão 7 e 8. Beleza? Sempre quando acontece isso, né, 7 e 8, a gente acaba errando ali, né, uma escolha, né, de uma ou de outra. Eu acertei essas duas aqui, tá? Ó, texto 1. As questões ambientais são um tema de preocupação social, econômica e política, certo? Que perpassam a escola. Elas aparecem na esfera política quando o governo federal reconhece a importância de sediar em Belém, no Pará, está acontecendo agora, né? A 13ª conferência, a 30ª, desculpa, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP, certo? O evento trará um olhar global sobre as soluções para os desafios do clima. É urgente que abordemos de forma abrangente e sinérgica as crises globais interligadas à mudança do clima e à perda de biodiversidade no contexto mais amplo da realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS. Ao fazer isso, devemos continuar reconhecendo e expandindo o papel e as contribuições dos povos indígenas e das comunidades locais na administração da natureza e da liderança climática, ao mesmo tempo que reconhecemos os efeitos desproporcionais que eles sofrem com as mudanças do clima. Certo? E o texto 2, Chuva Ácida, do rapper Criolo, certo? Enquanto ser humano, eu vou destruindo o que posso. O elevador aqui só desce, o demônio é meu sócio. Abriram a caixa de Pandora. Simon diz, saiam agora. A chuva espalhando todos os males. Ai, ai, ui, ui. Ai, como isso arde. É bateria de celulares, césios similares. A peste invisível maculando os ares. Mercúrio nos rios, diesel nos mares. Sol estéreo, já fizeram sua parte? Bom, um é uma música, né, do rapper Criolo, e outro é um texto, uma reportagem aqui discutindo, né, a ideia da importância, né, da COP. E olha, tema atual, né? Você viu que a PND foi com uma linha de tema atual. Eu achei essa questão aqui um pouco de atualidade, também discutir o papel do professor, porque ele vai aqui, olha de novo, questão 7, questão 8. Olha, 7, uma professora organiza um conjunto de ações para a discussão crítica, importante isso aqui, ó, discussão crítica, de aspectos relacionados às questões ambientais abordadas no texto 1 e 2. Para isso, ela planeja atividades como... Ó, existem questões ambientais no texto 1 e 2, aqui não dá para a gente negar que tem essas questões, falando sobre a ideia, no caso, o texto 2 da chuva ácida e o texto 1 das mudanças climáticas, eles estão interrelacionados. Como podemos pensar uma atividade pedagógica para fazer uma discussão crítica
utilizando esses dois textos em sala. A professora propõe, organiza um conjunto de ações, certo? Ela planeja atividades como palestras com rappers na escola e listagem dos objetivos da COP30 no quadro. Bom, pessoal, lembra que eu falo sobre a questão da percepção paulo-freireana, que essa prova teve muito, e a gente estudou isso nas nossas aulas de vídeos que eu fiz da playlist PND? Pessoal, fazer listagem no quadro, isso aqui tem a ver com didática, tá? Isso aqui é didática e ação crítica do professor no dia a dia na sala de aula. Não, ficou muito tradicionalista essa aula. Então outra coisa, né? Fazer palestras com rapper é até bacana ouvir os caras, mas essa listagem de objetivos da COP na quadro não é uma discussão, não é uma discussão crítica. Se atentar para essa ideia de ações para a discussão crítica era importante salutar para responder essa questão. A, tá errada. A B diz, leitura coletiva dos textos, fichamento das ideias centrais e secundárias da letra da canção. De novo, pessoal, ficou numa ação individual, uma questão de receptiva, de ação muito individual. Ela quer ações para discussão crítica. A B está errada. C, interpretação da letra da canção e pesquisa sobre a ação que contribui com a preservação da natureza. Interessante, pessoal. Você vai interpretar a letra da canção, vai fazer pesquisa sobre as ações que contribuem com a preservação. Isso é uma ação e uma discussão crítica sobre o assunto? É sim, porque você vai interpretar, você vai criticar. Criticar não é ruim, tá, pessoal? Criticar, isso é ruim. Criticar também é criar ações. Isso é uma visão crítica. A C tá legal. E é a resposta certa. Eu acertei essa questão e o gabarito confirmou que é a C. A D diz, registro dos objetivos do desenvolvimento sustentável ODS no caderno e consulta de termos técnicos do dicionário. Puta, essa aqui é a mais tradicionalista de todos. Isso aqui é aquela pesquisa básica. Não é essa escola, pessoal, que nós queremos. Aqui a gente quer escola de discussão. Então, essa aqui eu achei razoavelmente fácil, a 7. A 8 é um pouquinho mais confusa, mas dava para fazer. A pergunta é o seguinte, considere que essa professora atua em uma escola localizada em um centro urbano e quer trabalhar com suas turmas sob uma perspectiva freiriana. De novo, se é uma perspectiva freiriana, nós temos que, como professores, saber quem foi Paulo Freire. Paulo Freire ele tem uma visão muito crítica sobre a ação do professor pedagogicamente. Quais atividades ela deve propor aos estudantes para contemplar as temáticas apresentadas no texto 1 e 2? A temática é a questão, né, da preservação ambiental e tudo mais, e sobre as problemáticas relacionadas a isso. Pense que ela está falando, como ela disse no texto, tem que levar em consideração aqui, que essa escola está localizada no centro urbano. E a letra 2 fala da chuva ácida, que é um fenômeno muito forte nos centros urbanos. Né? A alternativa A diz assim, texto 1 e 2, né? Não, ela diz que a proposta da escola é quais atividades ela deve propor. 1. Realizar um levantamento do entorno escolar, problematizando questões ambientais da comunidade. 2. Utilizar conceitos escolares que ajudam a compreender o tema. 3. Aplicar os conhecimentos aprendidos previamente, considerando uma análise crítica das ideias debatidas na COP e no Rap Chuva Ácida. Pessoal, falou crítica para Paulo Freire é batata. A resposta, obviamente, é a correta, é a A. Beleza? Mas, beleza, né? A gente talvez não teria total segurança de atestar a A como certa, a gente vai buscar os erros nas outras. A B diz, apresentar um vídeo que mostre grupos de trabalho e os objetivos da COP30, até aí tudo bem. Utilizar um modelo de estufa de plantas a fim de estudar o ciclo hidrológico, aí já começou a viajar um pouco. Aplicar atividades que ajudem os estudantes a fixar o conhecimento da temática abordada na letra da canção. Esse lance de fixar o conhecimento, pessoal, tá muito tecnicista, né? Tá muito behaviorista, não tá? Assim, você tem que fixar o conhecimento. Não, nenhum momento citou crítica. Tá muito melhor a A do que a B. A C diz, realizar um levantamento prévio das ideias dos estudantes sobre os problemas ambientais trazidos no Rap Chuva Ácida, até aí tá legal. Organizar os subsunsores que contribuem para estudar o tema, aí ficou um pouco viajante. Promover uma exposição de cartazes para a comunidade considerando as soluções mitigadas na COP30. Então, ficou estranha, né? Ficou de novo, vamos produzir cartaz, não tem visão crítica. Eu achei que ia ser
está também abaixo do que a A está propondo. E a D diz, apresentar o vídeo Rap Chuva Ácida, abordando os assuntos sobre mudanças climáticas. Beleza. 2, organizar a zona de desenvolvimento proximal, seria organizar a relação, né, de aprendizagem entre alunos de diferentes níveis que aprendem juntos. Viajou um pouco, né? Problematizando a interação entre os estudantes que sabem mais sobre o tema, preparar a exposição apresentando as soluções mitigadas da COP30. Bom, ficou estranha essa dele, não sei. Eu acho que ela não está tão crítica quanto a A. Eu achei, pessoal, essa questão também um pouquinho enrolada. Talvez o grande público tenha problema com essa questão, certo? E aí eu deixaria ela a questão meio dificinha, meio mediana. Eu acertei ela, a resposta é a A, mas a gente pode considerar que ela foi um pouquinho... Você tinha que ler com calma e talvez... Mas eu acho que o definidor da resposta certa na A, pensando que ela disse que tem que usar uma perspectiva paulo-freireana, né, o definidor da resposta certa é a palavra crítica na alternativa. Pessoal, você vê que até aqui, nessa nossa revisão, a gente está percebendo, revisão e ao mesmo tempo análise da prova, muita leitura, muita interpretação de texto, isso vai cansando, a gente vai ficando cansado ao decorrer da prova, mas tinha que ler com calma, porque as respostas estavam nas próprias alternativas, no sentido relação com o que você estava sendo perguntado e apresentado. Olha só, questão 9, uma questão que mostra um texto, que não deixa de ser um texto visual, você consegue observar claramente nesse desenho que aqui é uma exclusão, olha só, as pessoas com deficiências estão fora. Segregação, quando você cria uma divisão em pessoas com deficiências e as pessoas sem deficiência. Integração, você colocou, né, o grupo junto, integrado aqui aos demais. E inclusão, pessoal, é quando está todo mundo junto, misturado na parada. É bem visual e didático este texto 1. O texto 2 diz assim, ó, em uma sala de aula de ensino fundamental, uma turma percebeu que um estudante surdo e que se comunicava por meio da língua brasileira de sinais Libras, considerando que o professor regente não era fluente em Libras, para garantir a participação dos estudantes nas atividades, a escola contratou um intérprete que adaptava e conduzia as atividades pedagógicas com o estudante sem a participação do professor. Interessante. Você tem um intérprete que vai conduzir as atividades feitas pelo professor, mas sem a presença dele. Interessante. Bom, ao relacionar a situação descrita no texto 2 com a figura apresentada no texto 1, conclui-se que está ocorrendo um processo de... Bom, a gente fala sobre inclusão, né? Isso é um tema que foi discutido nas nossas aulas também, e é um assunto que todo professor tem que pensar, né? A escola inclusiva... Bom, pessoal, a gente pensar em inclusão, certo? A gente pensar nessa situação, né? O que nós podemos relacionar? Mas ele disse que não tem só inclusão, ele deu outros exemplos aqui de exclusão, integração, segregação. Bom, é uma interpretação, pessoal. Eu achei essa questão aqui que você... É uma questão técnica, mas ao mesmo tempo... é uma questão de análise e de interpretação. É facilmente identificado, eu achei essa questão bem fácil, tá? De que contratar um professor, né, para atender o público com deficiência auditiva, que são os surdos, e sem a presença... se o professor normal, o professor, né, sem deficiência, estivesse ali atendendo toda a comunidade escolar, seria a inclusão. Como ele está separando, está junto, faz parte do todo, não está segregando e nem está excluindo. Então, exclusão e segregação está errado. Se tiver isso, a gente elimina. Exclusão na A, segregação na B. E aí é óbvio que se tem 4 alternativas e ele deu para você uma de cada uma. A questão é, isso é inclusão ou integração? É claramente integração, pessoal. Por quê? Porque o intérprete estabelece uma relação individual com o estudante surdo. Isso é isso aqui, ó. O intérprete está aqui. O professor tá no tudo, já deu a atividade. Eu achei essa aqui bem fácil, acho que todo mundo vai acertar essa, né? Questão 10. Um professor, diante
de questionamentos acerca da eficácia das vacinas na comunidade, propõe aos estudantes a realização de práticas pedagógicas sobre a relação entre o aumento da ocorrência de doenças que haviam sido erradicadas e o baixo índice de vacinação referente aos imunizantes do Programa Nacional de Imunizações, PNI. Considerando o papel da escola como espaço de promoção do letramento científico, o professor inicia um projeto de conscientização da comunidade escolar quanto à importância da atualização das carteiras vacinais e do combate à desinformação. A fim de atender aos objetivos do projeto, foi elaborado uma proposta de prática pedagógica, certo? A questão, esse texto aqui, desculpa pessoal, eu achei que essa imagem seria para as próximas duas questões, não, foi só para a questão 9. A questão 10 é outra questão. Então, olha só, pessoal, o texto 2 aqui, certo? Está falando sobre esta ideia, né, desculpa, eu estou viajando aqui, ó. Texto 1, texto 2 é referencial à questão 9. A questão 10 está falando sobre a ideia de que o professor, diante de questionamentos acerca de vacinas da comunidade, ele propõe ali, né, ele considera o papel da escola como um espaço de promoção do letramento científico. Então, o que é a escola? Ela é um espaço de letramento científico. Olha que interessante, tivemos essa aula, né? Nas nossas aulas da playlist sobre a PND, falando sobre o letramento científico, o letramento, né? Sobre a ideia de aprendizagem e letramento. E o letramento científico tem a ver, obviamente, né, da gente conseguir entender, né, as propostas pedagógicas e estudá-las, isso fazer parte do nosso processo de conhecimento. E aí, então, pessoal, a fim de atender os objetivos do projeto, foi elaborada uma proposta para prática pedagógica. De novo, mais uma vez, uma questão que explora a ação do professor, sua proposta e sua maneira de ser. Eu também achei essa questão um pouco fácil também, porque você conseguiria eliminar coisas absurdas que estavam nas alternativas. Então, ó, para que essa proposta promova o letramento científico, o professor deve. Então, o que o professor deve fazer para que haja o letramento científico acerca aí das eficácias das vacinas na comunidade, certo? E que faça as pessoas entenderem a importância disso. Diz, solicitar uma pesquisa em que os estudantes façam um levantamento junto aos familiares relativo a pendências na carteira de vacinação. Pessoal, você acha que isso vai ter um letramento científico? Ficou meio estranho, né? Isso aí seria um levantamento básico, né? Eu eliminei isso aqui logo de cara. A B diz, desenvolver um projeto interdisciplinar em que os estudantes investiguem dados científicos sobre vacinação e apresentem os resultados em uma feira de ciências com a participação da comunidade escolar. Então, pensa só, pessoal, que uma das coisas mais importantes para a ciência é que seja divulgada tudo aquilo que a ciência faz. Então, se os alunos vão produzir, pessoal, uma ciência, uma pesquisa, uma discussão na escola, e eles divulgam isso para a comunidade escolar, eles estão aí muito ancorados com o processo entendido do que seja o letramento científico, certo? Então, a resposta claramente é a B, tá? A C diz, promover rodas de conversa em que os estudantes construam um espaço de escuta e reflexão coletiva sobre a importância do conhecimento para a tomada de decisão em relação à escolha de melhores vacinas. Não, aí está muito na ideia da interpretação, né? O letramento científico tem tudo a ver com a B, pessoal, que você investigar dados, analisar dados, certo? Apresentar esses dados, isso é uma lógica, a ciência ela tem um método, então aceita muito mais na análise, na discussão, né? É outro aprendizado, não literalmente o letramento científico. Propor uma prática pedagógica em que os estudantes tenham acesso aos materiais informativos da campanha de vacinação organizada pela Secretaria de Saúde na própria unidade escolar. Está fraco essa alternativa B. A resposta é a alternativa D. A resposta é a alternativa B. B de bola. Eu disse que está fraco a D. Eu achei também bastante interpretativa essa questão, mesmo que a gente tenha e saiba o que é o letramento científico, eu achei uma questão bem interpretativa, né? E até razoavelmente tranquila.
Bom, pessoal, ó, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dividir em duas partes essa nossa resolução da PND sobre os conhecimentos pedagógicos, tá? Porque fica aí uma aula muito grande, talvez as pessoas dispersem. Então, eu falei, né, no começo do vídeo sobre, né, a prova como um todo, certo? E analisei as questões de 1 a 10 nesta primeira análise. Depois, na próxima, na aula, parte 2, eu vou analisar as questões de 11 a 30, certo? Da prova, né, de conhecimentos gerais da PND, tudo bem? Então, até a próxima resolução, na nossa continuação, tá? Fique comigo. Se você gostou, obviamente, desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Vem comigo. Zavo Lima é também formação de professores. Valeu, até mais. Tchau, tchau.